Pessoal, tudo bem? Márcio, aqui da Império. Vamos direto ao ponto. Analisaremos uma frase que eu considero extremamente complexa, tanto em português quanto em inglês. Tudo bem? Mas, com calma, vamos analisar e vamos entender e saber quando utilizá-la. Observem. If I had had the chance of having spoken to you before, you wouldn't have done what you did. If I had had the chance of having spoken to you before, you wouldn't have done what you did. Márcio, essa doeu, hein? Também concordo. Tá parecendo injeção de bezetacil, não é? Dói, né? A picada dói, né? Eu sei que dói. Mas vamos lá. É o seguinte, vamos dividir a frase em 3 partes para que possamos entendê-la. Tudo bem? É o seguinte, ó. Mais uma vez a frase completa e logo após a tradução. If I had had the chance of having spoken to you before, you wouldn't have done what you did. Se eu tivesse tido a chance de ter conversado ou falado com você antes, você não teria feito o que você fez. Tá? É aquela história, conversado, falado, não é? Vamos lá. Primeira parte. If I had had the chance. Se eu tivesse tido a chance, não é? Qual é o ponto gramatical que explica isso no comparativo com a língua portuguesa? Pretérito mais que perfeito do subjuntivo. If I had had the chance. Se eu tivesse tido a chance. Agora, o que quer dizer esta frase? Você está colocando uma situação onde você queria passar. Se eu tivesse tido, não é? Uma coisa que era para acontecer, mas não acontecera, não é? Mais ou menos essa linha de raciocínio. Se eu tivesse tido, imaginemos assim, não é? Se eu tivesse tido a chance, mas se eu tivesse tido a chance de quê? De ter falado com você antes, mas isso não aconteceu. Então, olha em inglês, já abre uma concordância, né? If I had had the chance of having spoken to you before, se eu tivesse tido a chance de ter falado com você antes, essa chance não aconteceu. Eu não tive a chance de falar com você antes. Por essa razão, você foi e fez algo que não devia ter feito. Aí depois, na terceira parte, mostra, não é? You wouldn't have done what you did. Você não teria, né? Você não teria feito o que você fez. Exprime algo que não era para ter acontecido e aconteceu pelo fato de eu não ter tido a chance de conversar, né? De ter conversado com você antes. Portanto, eu concordo agora. Extremamente complexo, porque nós temos aí uma frase extensa onde nós trabalhamos na primeira parte, pretérito mais que perfeito do subjuntivo, não é? Depois a segunda, não é? Of having spoken to you, de ter falado com você. Nós trabalhamos a preposição of seguido de gerúndio, trabalhando a ideia do ato, mais o particípio, que era algo que devia ter acontecido, mas não aconteceu. Aí depois veio a consequência dessa chance não ter acontecido, que era a chance de ter falado, que é onde você foi e fez algo que não devia ter feito. You wouldn't have done. Você não teria feito. Então aí entra
futuro de pretérito composto. E aí, what you did é a ação praticada. Nós estamos referindo-nos à consequência de uma ação praticada. Então, olha só como é complexo, porque falar inglês é fácil, o pensar inglês é que são elas. Por essa razão, eu normalmente recomendo muito a prática da escrita, porque quanto mais você escreve, mais você observa a estrutura gramatical. Então, não é uma piada. Eu entendo perfeitamente que as pessoas não gostam, de estudar gramática, de ter aulas gramaticais. Mas o problema, digamos assim, da fluência, se deve ao fato de conhecermos estrutura gramatical, porque não adianta querer decorar fala, decorar frase montada para falar inglês, porque isso vai fazer com que o seu inglês seja considerado sofrível. Então, é apenas uma dica, não é nada assim, não é uma imposição, não. Se quiser falar inglês, se eu quiser falar inglês, eu tenho que estudar gramática. Não, isso não é uma imposição, é uma dica. É uma questão de honestidade, uma questão de ser honesto. Eu estou mostrando no canal aqui uma frase bem complicada, que há necessidade de uma análise. Porque assim, se eu tivesse tido a chance de ter falado, então essa chance foi perdida. Por alguma razão ela não aconteceu. E aí, qual foi o resultado? Você fez o que você não devia ter feito. Então, para que você consiga passar a mensagem, é importante conhecer a estrutura gramatical, não somente da língua portuguesa, como também da língua inglesa. Porque, olha só, se eu tivesse tido a chance, if I had had the chance, de ter falado com você antes, of having spoken to you before, depois, na sequência, you wouldn't have done what you did. Você não teria feito o que você fez. Então percebe-se claramente que o domínio da gramática da língua portuguesa ajuda muito a sua compreensão dentro da gramática da língua inglesa. Então ambas andam juntinhas. Por incrível que pareça, Parece que não, mas elas andam juntas sim. Que é o que justamente, que é o que faz a diferença, Portanto, olha só, a questão do estudo de subjuntivo, tempos compostos, é muito importante para que você consiga transmitir a mensagem. Porque vamos observar apenas uma outra frase um pouco menos complicada, não é? É assim, essa que nós estamos analisando, if I had had the chance of having spoken to you, you wouldn't have done what you did, é bem complexa. Agora, observe essa aqui, if I had the chance of speaking to you, olha que interessante, if I had the chance of speaking to you, I would speak. Agora, olha em português como fica. If I had the chance of speaking to you. Se eu tivesse a chance de falar com você, I would speak. Eu falaria. Digamos assim, é menos complexa? Sim. Porque olha só, if I had the chance, se eu tivesse a chance, aí é pretérito imperfeito do subjuntivo. Of speaking, se eu tivesse a chance de falar. I would speak, eu falaria. Futuro de pretérito. Então, olha que interessante. Quanto maior o seu domínio, de estrutura gramatical, tanto da língua inglesa quanto da língua portuguesa,
é o que vai definir a sua fluência, porque o que acontece? Acredito eu que deveríamos ter fluência não somente em inglês, mas também em português, tá? Então, é uma dica bastante interessante, tá? Com o objetivo, assim, de conscientizar que a comunicação hoje é mais do que importante para que tenhamos condição de alcançar os nossos objetivos e também, não é, conseguir a tão sonhada vaga, não é, no mercado de trabalho, dependendo da área que você tem escolhido, não é? Portanto, apenas para finalizar, não é? Esta frase, "If I had had the chance of having spoken to you before, you wouldn't have done what you did", podemos simplesmente colocar assim: se eu tivesse tido a chance de ter falado com você antes, você não teria feito o que você fez. Entendeu? Abrimos aí uma concordância e trabalhamos a estrutura gramatical de forma correta, tanto na língua inglesa quanto na língua portuguesa. Uma dica muito legal, realmente de coração, eu espero ter ajudado. Chamo-me Márcio Antunes, aqui da Imperial Call Enterprise. Eu vejo vocês no próximo vídeo.